Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos um pouco sobre processamento de leitura. É importante termos em mente que existem diversos modelos para entender o processamento da leitura. No primeiro modelo, conhecido como modelo de dupla rota, existem duas vias que podem ser acessadas na leitura de palavras isoladas. O processamento da leitura é considerado como uma série de etapas sequenciais, com vias ou rotas específicas de leitura para cada tipo de palavra. Para isso, o processamento ortográfico é definido como a capacidade de formar, armazenar e acessar as representações ortográficas de palavras escritas específicas ou partes de palavras. Para os autores que seguem esse conceito, esse processamento ocorre quando sílabas ou palavras são processadas de uma única vez, conhecido como rota lexical, e não como uma sequência de correspondências fonema-grafema individuais, conhecida como rota fonológica. A capacidade de processar representações ortográficas como unidades individuais resulta em uma leitura lentificada. Dessa forma, para atingir níveis maiores de fluência e compreensão na leitura, o estudante deve ser capaz de estabelecer representações ortográficas detalhadas que, com o passar do tempo, possibilitarão o reconhecimento total e unificado de uma palavra por meio dos padrões ortográficos da língua e da recuperação direta da palavra. Primeiramente, trabalhando a forma que a gente entende o que se ouve. Primeiro, a palavra falada, como por exemplo a palavra pipa. Dessa, vai para o sistema de análise acústica, e lá, o cérebro reconhece essa palavra como um estímulo auditivo. Depois, vai para o sistema auditivo de reconhecimento de palavras, onde o dicionário ou léxico auditivo é acessado automaticamente para conferir se contém a palavra ouvida. E se a palavra estiver no léxico, é dirigida ao sistema semântico, que é automaticamente acessado, obtendo-se o significado daquela palavra, no caso, o que significa a palavra pipa. No caso, para entender o que se lê, falando de um leitor principiante, primeiro a palavra escrita é lida, como diz de novo a palavra pipa. Vai para o sistema de análise visual, e lá o cérebro reconhece essa palavra escrita como estímulo agora visual. Vai realizar correspondência fonema-grafema, ou seja, vai transformar cada símbolo gráfico em som. Depois disso, vai fazer a construção grafêmica, junção dos sons lidos como pipa. Na pronúncia, o leitor vai falar alto ou por subvocalização o que acabou de ler. E assim, vai também para o sistema auditivo de reconhecimento das palavras e, além do sistema semântico, obtendo o significado da palavra. Lembrando que o leitor principiante ainda não tem muitas palavras no léxico, então por isso ele vai buscar outra maneira para ler, como a rota fonológica, sendo necessário passar pela via auditiva. Já no caso de entender o que se lê tratando-se de um leitor competente, nós temos uma maneira um pouco diferente de lidar. Primeiro, a palavra escrita ela é lida. Depois, vai para o sistema de análise visual e então para o sistema visual de reconhecimento de palavras, também conhecido como léxico visual, e finaliza no sistema semântico. O outro modelo considera a integração de diferentes processos que podem acontecer simultaneamente ou quase imediatamente, a depender da competência do leitor. Estamos falando do modelo interativo. Nele, os processos de identificação de letras, correspondência fonema-grafema e acesso do sistema semântico vão acontecendo simultaneamente, e a participação de cada processador, seja ele fonológico, ortográfico, semântico ou contextual, depende dos estímulos que estão sendo processados, sejam palavras fáceis, mais difíceis, simples ou complexas. Portanto, o processador ortográfico terá como função no processo da leitura o conhecimento das letras e da forma visual das palavras. O semântico terá o papel de significado da palavra. O contextual, interpretação a partir do contexto em que a palavra se insere, e o processador fonológico, pelas representações fonológicas, ou habilidades metafonológicas. Gostou do vídeo? Nos acompanhem para mais conteúdo informativo e me despeço por aqui. Até mais!